Voltamos no exemplo 3. Nesse exemplo 3, nós vamos fazer um ajuste em um conjunto de pontos, tá? De crescimento microbiológico. Eu queria comentar aqui sobre esse exemplo em específico, que foi tirado de um livro. Deixa eu voltar aqui na capa do livro. Que foi tirado desse livro aqui, do Barreto, tá? Iniciação Scilab, um livro desse autor chamado Barreto. Mais especificamente, eu vou aqui até a descrição de quem é o autor. Acho que é importante a gente falar, quando a gente tem alguns autores relevantes para o meio da engenharia ambiental, né, dentro do contexto da engenharia ambiental, que é um contexto multidisciplinar, mas que é importante a gente falar quando a gente tem algum autor que fez uma formação mais específica, né, na área de meio ambiente. Então, esse Luiz Soares Barreto é um engenheiro silvicultor, tá? Ele não fala aqui, mas pelo que eu entendi, ele nasceu em Portugal. E ele ele é sócio honorário da Associação Portuguesa dos Engenheiros do Ambiente, tá? E ele instalou, né, a primeira licenciatura de Engenharia Ambiental em Portugal, na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Nova Lisboa, tá? Então, ele tem, assim, uma lista de textos didáticos e científicos, né? E ele reuniu isso, assim, muita coisa disso ele reuniu aqui nesse e-book, que é gratuito e livre, né, o que eu achei também muito legal da parte dele. Hoje ele exerce, então, pelo que eu entendi, consultoria em engenharia ambiental e florestal, então ele tem uma pegada mais puxada para engenharia florestal, mas ele tem bastante exemplo de engenharia ambiental aqui nesse livro, tá? Então, uma aplicação do Scilab voltada para o meio ambiente. Então, eu achei muito positivo que a gente falasse disso aqui, tá? Que tomasse uma referência, né? E esse exemplo que a gente vai ver de ajuste de curvas hoje é um exemplo disponibilizado na página 126 dele, e ele faz uma solicitação aqui no PDF bem no início, por isso que eu estou comentando, que todo e qualquer exemplo que seja feito, ministrado e tal, seja comentado, né, que está sendo tirado do livro dele e que faz referência a ele, né. Então, esse exemplo em específico está aqui na página 126, a gente vai fazer esse script aqui em azul, tá? Basicamente eu tirei daqui, mudei uma linha só do código dele. Pensem sempre que toda vez que você pega o código de alguém, primeiro que você tem que conferir o código da pessoa, e depois que nem sempre ele se adapta 100% ao seu Scilab, viu? Dependendo da versão do Scilab que ele utiliza, pode dar diferente, pode ter estrutura diferente. Então, foi isso, esse código, né, foi tirado daqui. Ele mostra duas maneiras de resolver, né, esse ajuste. Ele também vai mostrar aqui na sequência o Levenberg e Marquardt, tá? O Levenberg e Marquardt, ou o algoritmo de Levenberg e Marquardt, ele é o algoritmo que a gente mais utiliza para fazer ajuste em softwares mais robustos, tipo Origin, Statistic. Então, tem alguns softwares específicos para quem faz ajustes de equações, tá? Que eu utilizei, por exemplo, no meu doutorado. Se você estiver aí precisando no seu caso específico, em alguma iniciação científica, pesquisa, enfim, eu posso te ensinar a mexer, por exemplo, nesses softwares, Statistic e o Origin, e que eu fazia ajuste, e ele se utilizava de algoritmos tipo Levenberg e Marquardt para fazer um ajuste de uma curva não linear, tá?
Aqui tem a demonstração de como é que faz por Levenberg. Eu não vou fazer a demonstração aqui para vocês, mas eu acho interessante que, se for o caso da sua pesquisa ou do seu trabalho, né, futuro, enfim, levar isso, acho interessante você vir aqui e conferir o código. Vou então para o código que eu escrevi, tá? Então, o objetivo do código é ajustar uma curva de Gompers. Vou ler o exercício aqui para vocês. Então, ele fala que as experiências com paramecium realizadas por Gauss, um pesquisador chamado Gauss, nos anos 30 do século passado, são referidas em todos os textos da ecologia, que abordam a competição. Gauss fez tanto crescer misturas de silados, então o paramecium é um silado, tá? Aqui tá a figurinha dele ao lado, como suas culturas puras. Determinou diariamente o número de organismos, que vai estar simbolizado aqui pela letra Y, aqui na nossa equação, em 0,5 centímetros cúbicos, e nós vamos ajustar os valores contados para as suas culturas puras de paramecium aurelia. Então, paramecium, eu tenho vários tipos de paramecium, um deles é o aurelia, segundo essa equação de Gompertz, tá? E aí, essa equação de Gompertz está aqui simbolizado YT igual a YF, abro colchetes, Y0 dividido por YF, exponencial de um C menos CT. A gente vai fazer a mesma adaptação que ele fez, ele vai chamar de YF igual a A e C igual a B. E a gente vai ver o tutorial como fica no Scilab. Então, eu tenho aqui um conjunto de dados, tá? Um conjunto de dados que eu tenho de tempo e um conjunto de dados que eu tenho de número de paramécias, tá? Ou seja, número de micro-organismos, ok? Eu vou definir a função que vai estar aqui, então, definir a função y igual a vezes, lembra que ele mudou, né, o nominho de y, a vezes y1 dividido por a, exponencial. Então, tudo isso aqui, vou ver se eu diminuo aqui. Toda essa equação, tá? Ela tá aqui, toda essa equação deste lado aqui, né? Ela está aqui ao lado, tá? Então, essa definição de equação é igualzinho que tá ali, com exponencial e tudo que tem direito, ok? Então, o y1, né? Quer dizer, o y0, ok? y1, y0. E ele falou, ó, YF a gente vai chamar de A, o restante a gente vai deixar. Então, tá, e a outra coisa que a gente vai mudar é que ao invés de T, eu vou ter I, vou ter X, tá? Então, ele não chamou de T. Falou que vou criar dois vetores, e depois ele fala que o conjunto de dados do X e do Y, tá? Do X e do Y. Ele recria o vetor X, ok? Sendo um x qualquer e o x que a gente tem aqui, e recria um vetor que ele chama de vetor z, tá? Que vai ser esse y por um x, tá? Por um x. Porque x maiúsculo, repara que isso vai fazer diferença se vocês não escrever no maiúsculo e minúsculo. Depois define a função critério, tá? A definição de função critério, ela tem muito a ver com o ajuste, com o código de ajuste, tá? Com a maneira com que esse ajuste vai ser feito. Depois ele fala que como é que eu vou obter, então, esses resultados, tá? E aí eu vou usar a função datafit. Datafit, então, vai chamar G, que está dentro da função critério, Z, que está aqui, ó, alocado em X e Y, aqui os dados iniciais, e ele coloca assim, ó, tá variando então de 500 a 0,2 os meus pontos, tá? Então, se eu pegar aqui os meus pontos, eu vou fazer variar de 500 a 0,2. Deixa eu só confirmar se o primeiro ponto é 2 ou 0,2. Não, é 2 mesmo.
Então, vai variar de 0,2 até 500, tá? O primeiro ponto é 2 mesmo, tá certinho. Calcular, então, a razão entre o valor inicial e o valor final. Opa, deixa eu aumentar aqui, senão vai ficar uma confusão isso aqui. Isso. Calcular a razão entre o valor inicial e o valor final, tá? E essa razão é quem eu quero diminuir, certo? Então, eu tenho que fazer essa razão se aproximar o máximo possível de 1. Então, ele fala aqui que T vai variar de 0 a 19, e isso é verdade, tá? São 19 dias, de 0, de 1 em 1 até 19, completamente correto. Depois, ele fala que Z é essa função ajustada, né? Que vai ter a ver com o R, que é essa razão entre o valor inicial e o valor final, que eu vou tentar fazer de ajuste, e eu tenho aqui o P, que está alocado aqui, ó, nos critérios de parada, tá? Também, ok? Opa, deixa eu voltar. Aí ele fala assim, calcular o vetor dos erros absolutos, calcular o vetor do erro médio, criar a matriz dos valores médios simulados e depois fazer os gráficos, tá? Esse passo a passo aqui, isso aqui é uma rotina constante para um ajuste desse tipo, tá? Para um ajuste desse tipo, isso aqui é uma rotina constante, tá? Então, eu tenho esse critério de parada aqui, vai ser igual para uma outra situação. Essa parte aqui também, DataFit, também igualzinho. Percentual médio, valores médios, e agora eu venho para fazer o gráfico. Primeiro eu peço para plotar os pontos, depois eu quero que plote a minha linha, tá? Do ajuste, tá? Em que M vai ser já essa curva ajustada, vai ser a curva ajustada, tá? Então, eu vou botar aqui para rodar. Como os dados experimentais ficaram dentro do console, é só eu aplicar aqui. A hora que eu apliquei, já aparece aqui o gráfico, tá? Já me aparece o gráfico aqui. A curva ajustada e o gráfico com os pontos. E aqui só tem um liga-pontos, tá? Isso tem um liga-pontos. Vou botar aqui para editar. Vou editar a figura. Vou botar aqui para... Deixa eu ver se eu consigo mudar a minha... Eu quero mudar essa linha para vermelho. Isso. E o tamanho dela, eu vou passar para 3, tá? Passar para 3. Aí, eu quero que... Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Eu vou fazer essa aqui ficar preta. Acho que vou fazer ficar preta. Asterisco foi o que eu pedi. Talvez acho que eu aumente o asterisco. Acho que melhor aumentar. E... Não é isso. Eu quero mudar o... Deixa eu ver. Ó, assim. Deixa eu mudar aqui. Eu quero mudar a linha por trás dos pontos. Ela tá em azul. Eu quero que ela fique em dash, porque eu quero que ela fique... se eu quisesse que ela desaparecesse, tá? Eu ia fazer branco, mas não quero que ela desapareça. Ela até pode existir, só que eu quero que ela fique... Queria que ela ficasse cinza, mas não tem cinza, gente. Vou fazer ela ficar preta mesmo em dash e vou fazer ela ficar... vai ter jeito.
Deixa eu ver. Então, aqui é só um liga-pontos, tá? Dos pontos experimentais que eu tenho, e aqui eu tenho o ajuste, ok? Esse aqui é o ajuste. Então, com esse ajuste, eu consigo determinar muita coisa, muita coisa. Então, aqui no meu console, tudo que eu mudo em relação à figura, vai aparecer aqui a mudança, tá? Vai aparecer aqui, essa mudança. Então, a ideia aqui é que eu depois não utilize isso, tá? Dentro do console, como ele não fez aquela parte DISP, não sei o que, então, se eu quiser algum dado, por exemplo, eu quero o erro, eu tenho que digitar erro, enter, e vai me aparecer o erro. Eu quero P, vai aparecer o P, tá? Eu quero R, aparece o R. Eu quero o erro médio aqui. E aí, se eu quiser qualquer outro dado aqui do ajuste ou de qualquer coisa, eu tenho que escrever. Se eu quiser C, deixa eu ver. Não era C, né? Era B. Deixa eu ver se aparece B. Foi indefinida? Não, é porque eu acho que B é uma constante, né? É uma constante de ajuste. Deixa eu ver se eu consigo achar B. Espera só um pouquinho. Isso mesmo. Eu que tava comendo bola. B é P2, tá? Quem é P2? Está aqui, ó. Eu criei um vetor B, que seria P2. Então, quando ele me disponibiliza P1 tá aqui, P2 tá aqui, tá? Quem é P1 é A, P2 tá aqui. Então, PA é P1. Então, A, ele fala de início que vai ser o YF, né? Isso mesmo, A é o YF. Então, aqui ele já disponibiliza pra gente, ok? Aqui no console. Então, essa aqui é uma outra maneira. Eu poderia modificar a rotina dele para colocar, por exemplo, aqui, disponibilize tal coisa, disponibilize tal coisa. Então, como que eu faria, né, se eu quisesse, né, que aparecesse para mim? E escrever aqui no final, DISP, o que eu quero, né, que no caso é erro, vou colocar aqui, erro, e aí coloco também erro. Aí vou colocar DISP, abro P, quem é P? Então, DISP A e B nesse caso, né? Vou colocar aqui, ó, YF e C, que vai ser, então, quando eu chamar P. Opa, é DISP. Foi. E aqui eu quero, por último, DISP R. DISP. Esse aqui vai ser o quê? O R quadrado. O R quadrado? Não, é a razão. Razão R. Aqui. E depois, DISP. Opa. Vou abrir parênteses e fazer o
erro absoluto, percentual médio. Ok? E aí eu vou chamar o EAPM. Ok? Vou botar para rodar de novo. Ai, vou perder meu gráfico, vou salvar ele primeiro, que eu quero salvar vou aqui exportar para. Vou colocar aqui exemplo 3. Tá? Exemplo 3. Já tá aqui, ó, na minha pasta de sempre, que é área de trabalho e modelagem. Tá? Salvei aqui, porque a hora que eu for fazer o outro gráfico, eu vou fechar aqui. Ele já vai aparecer daquele outro jeitinho, né? E aqui no meu console, ó, repara que ele já vai dar tudo o que eu pedi, tá? Tudo que eu pedi aqui para disponibilizar. Então, eu, Agnes, particularmente, prefiro códigos em que eu não precise ficar depois digitando no console o que eu quero exatamente, como é que eu quero e tudo mais. Então, eu prefiro usar essas ferramentas de disponibilização de resultados, tá? Então, eu vou colocar aqui disponibilização de resultados, tá? Então, eu prefiro usar esse tipo de código. Eu prefiro usar o código que solicita os dados também, que você não coloca aqui dentro, tá? Então, eu prefiro usar códigos que solicitam dados. Eu não gosto muito de fazer assim desse jeito, mas essa é uma outra maneira de fazer, tá? É isso, gente. Obrigada. E eu já vou fazer um fechamento, então, desse conteúdo. Obrigada, gente. Até mais.